Anistiar é resgatar o passado. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos. É uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate e reflexão da história do país, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Iremos, neste momento, compor a mesa de abertura desta atividade e convidamos as seguintes autoridades. Senhor José Roberto da Costa Martins, secretário de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Pará. Senhor Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça. Senhor Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Neste momento, daremos pronunciamento com a palavra o senhor José Roberto da Costa Martins, secretário de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Pará. Bom dia a todos e todas. Em especial, um forte abraço aos membros da Comissão de Anistia. Comentava ainda ontem, antes de ontem em Brasília, o governador nos ajuda, e me sinto muito honrado de estar hoje à frente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E no caso de deixar esta tarefa e voltar para a minha tarefa anterior, que eu sou de educação pública, há 25 anos, eu gostaria de poder, a nível estadual, a nível nacional, justamente a Comissão de Anistia. Eu penso que o papel que essa comissão está desenvolvendo, essa tarefa que está desenvolvendo, em sua grande maioria por jovens, coordenado e presidido pelo Paulo Abrão, eu acho que não só está resgatando parte importante da história do Brasil, transformando essa história em história oficial, né? Eu que tive a oportunidade de participar de algumas caravanas em busca de notícias, em busca de ossadas, no sul do Pará, na região do Araguaia, onde aconteceu a guerrilha do Araguaia, que há bem pouco tempo não se falava nisso na história oficial desse país, disse que, embora a gente saiba que nesse período mais recente, em particular, no governo Lula, avanços houveram e penso que ainda bastante estrada temos a percorrer, particularmente no que se refere à abertura dos arquivos, né? Nós agora, bem recente, isso é, a partir do ano passado, apresentamos, atendendo o pedido de 2 movimentos de presos políticos, nós estamos trabalhando numa lei estadual no sentido de indenizar as pessoas que foram perseguidos políticos pelas forças públicas do Estado do Pará. Estamos nessa fase ainda administrativa, ainda não foi o parlamento estadual. Mas assim, a dificuldade que a gente tem de ter essas informações para que a gente possa, de forma bem certa, estar propondo algo que realmente resgate não só a história, mas possibilite que os familiares daqueles que foram perseguidos, foram assassinados pelas forças públicas estaduais, efetivamente possam ter uma resposta do poder público, uma resposta do Estado. E nesta busca de informações junto a mim, junto aos órgãos de informação do governo federal e do
governo do Estado, o que se tem como resposta, em particular do governo do Estado, é que os arquivos passaram a ser arquivos pessoais. E os dados da antiga DOPS se acharam donos e levaram os arquivos para suas casas, embora eles neguem que esses arquivos estejam sob domínio, sob proteção, enfim, com eles. Portanto, é difícil a gente estar resgatando. Mas, para mim, não é minha primeira novata, porque nós vamos realizar logo em seguida as audiências aqui, que serão julgados, salvo engano, 8 processos, 7 de militância política ocorrida no Pará e uma ocorrida no estado de São Paulo. Eu acho que esse que é o grande objetivo. Mas parabenizar o governo Lula, a pessoa do ministro Tarcísio Genro, em particular por esse ato, que não é um ato qualquer, de trazer o julgamento que acontece semanalmente no âmbito do Ministério da Justiça para este espaço, que é um espaço que as luzes, os holofotes e o foco da mídia mundial está acontecendo. Acho que isso é fundamental. Parabenizar pela atitude que o governo federal está tomando, tendo à frente o ministro Tarcísio Genro. Penso que não seria diferente tendo ele à frente desse ministério. E parabenizar também pela disponibilidade do Paulo Abrão. Eu tenho informações através de companheiros, camaradas do PCdoB, assim, as melhores informações possíveis deste cidadão que hoje preside essa comissão e que, de forma despojada, se colocou à disposição 100% desta luta, que eu acho que é uma das lutas mais dignificantes da história recente do povo brasileiro. Era isso, um forte abraço e um abraço da governadora Ana Júlia a este evento e aqueles que aqui estão. Isso, obrigado. Com a palavra, senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia. Excelentíssimo ministro Tarcísio Genro, seu secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, os conselheiros da Comissão de Anistia que estão, os anistiandos no dia de hoje presentes, aos povos de todo o mundo, brasileiros e familiares dos perseguidos políticos que aqui também estão. Em primeiro lugar, as nossas homenagens a todos vocês. Essa é a primeira caravana da anistia desse ano. E para nós é muito simbólico e significativo que nós estejamos promovendo essa primeira caravana durante o Fórum Social Mundial. Aqui nesse espaço de comemoração das melhores virtudes humanas, dos melhores princípios solidários da convivência humana, que nós iniciamos o ano de 2009 pela Comissão de Anistia. Esses ventos e essas virtudes, esses valores, eles possam ser os valores principais da nossa atuação, os valores principais motivadores do nosso senso de justiça, na apreciação de requerimentos, muitas vezes no papel, que desvelam efetivamente a dor e sofrimento de tantos brasileiros em razão dessa perseguição que o Estado promoveu contra elas. Então, que o Fórum possa nos embebedar desses melhores sentimentos, desses melhores ventos, desses melhores valores, que são valores da justiça social, da crença de um mundo mais humano, de um mundo mais justo, e de uma sociedade onde efetivamente a economia esteja a serviço do homem e não o homem a serviço da economia. Eu quero aproveitar essa primeira sessão de julgamento para agradecer muito aos conselheiros da Comissão de Anistia e renovar o nosso espírito de dedicação à comissão esse ano, esses homens e mulheres que têm dedicado parte da sua vida para a construção de mais um capítulo dessa história tão importante que se iniciou em outras gerações, cujas novas gerações têm responsabilidade de aprofundar. Nós temos dito nas nossas caravanas, nas nossas atividades, por orientação do ministro Tarcísio Genro, de que a democracia ela não é um fenômeno dado, a democracia não é um ente metafísico, natural, necessário, um imperativo categórico da história. Pelo contrário, a democracia ela é um fenômeno histórico, ela é construída cotidianamente e deve ser responsabilidade de todos os governos, independentemente das suas matizes políticas,
a promoção de políticas públicas específicas para a renovação e a consolidação dos valores democráticos. Políticas públicas específicas para isso. Não basta reformar o Estado para ele ser mais eficiente na prestação de serviços públicos, não basta reformar o Estado, promover reformas legislativas e estruturais com vistas à otimização da economia. É preciso que nós envolvamos políticas públicas focadas e específicas para a questão democrática. E o Brasil passou por anos pós-redemocratização, anos intensos de reforma do Estado. Parece que a questão mesmo do desenvolvimento do espírito democrático ou de pautas políticas para a democracia tem ficado de forma secundária ao longo dos tempos em diferentes governos. Então é com muita satisfação que nós temos colocado a Comissão de Anistia à disposição, por iniciativa do ministro Tarcísio Genro, para promover essas políticas de valorização da democracia, por meio dos projetos da Caravana da Anistia e por meio do projeto do Memorial da Anistia Política. Para preservar essa memória, nós possamos nos influenciar dos melhores exemplos, das melhores práticas de direitos humanos no mundo, para também desenvolver essa nossa cultura democrática. E é esse o trabalho que nós temos feito, é esse o trabalho que a Comissão de Anistia tem se apresentado, é esse o trabalho na assessoria do ministro Tarcísio Genro que nós temos desenvolvido nesse último período. O ano passado foi um ano muito importante. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o ano passado a democracia no Brasil se fortaleceu. Porque no ano passado nós tivemos importantes conquistas no campo da democracia. Foi onde repercutiu a publicação do livro Direito à Memória e Verdade, por parte da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foi quando se iniciou a exposição Direito à Verdade e Memória, no ano passado. Foi quando nós demos início às caravanas da anistia, realizando essas sessões de julgamento, contando a história dos nossos resistentes, a nossa juventude, para aqueles que não conheceram parte dessa história. Foi o ano passado que o Brasil, finalmente, 44 anos depois, pediu desculpas para o presidente da República deposto em 1964. Então isso não é pouco, isso é algo muito importante, muito relevante para a nossa história. É um fato que até então não tinha ocorrido, que o ano passado, finalmente, o Brasil se reconciliou com os familiares do presidente João Goulart. E tantos outros homens, lembremos da anistia do Brizola, da anistia do Chico Mendes, mas efetivamente nós sabemos que a construção dessa redemocratização se deu pela força de uma quantidade enorme de desconhecidos, de pessoas que não são os ícones dessa resistência, mas são aquelas que levaram no dia a dia das relações de vizinhança política, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, a força que deu condição para que o nosso país pudesse entrar num novo ciclo de respeito à democracia e aos direitos humanos. O presidente Lula ontem, ao falar do Fórum Social Mundial, ele iniciou a sua fala relembrando aqueles que lutaram para que hoje nós pudéssemos viver essas liberdades. Relembrando a todos os presos políticos, relembrando a quem caiu, relembrando os mortos e desaparecidos, relembrando quanto foi a luta para que hoje nós vivêssemos esse ciclo favorável na América Latina, que tem irradiado novas formas de organização da vida social para o resto do mundo, sob a liderança do presidente Lula. Então é por isso que nós saímos de ontem com a fala do presidente Lula ainda mais revigorados, porque ele estava presente na figura máxima da nossa maior liderança, uma fala que nos autorizava a seguir adiante em relação a essas políticas que nós temos promovido para a preservação da memória social e para a promoção da justiça de quem ainda aguarda há muito tempo uma reconciliação do Estado, um pedido de desculpas do Estado em relação às pessoas. A anistia mudou o seu sentido. A anistia não é mais perdão aos resistentes pelo que eles fizeram. Até mesmo porque o que eles fizeram foi o que há de melhor para que hoje a gente possa viver o que nós vivemos. Hoje a anistia não é mais perdão a essas pessoas, mas sim o Estado pedindo perdão a essas pessoas. É o Brasil reconhecendo os seus erros, é o Brasil reconhecendo o valor desses lutadores que possam servir de exemplo, de referência, de inspiração para a nova juventude, a juventude do Fórum Social Mundial, a juventude do século XXI, essa nova juventude que ainda tem muita coisa para nós conquistarmos em termos de valorização da nossa democracia. O ministro Tarcísio Genro, à frente do Ministério da Justiça,
colocou como uma prioridade da sua gestão a implementação dessas políticas e tem dado todo o apoio para a Comissão de Anistia seguir adiante nessa tarefa fundamental. Então, nós também queremos iniciar esse ano agradecendo ao ministro Dias por esse apoio, essa confiança e por essa inspiração que ele nos dá, seja pelas suas manifestações, seja pelo seu exemplo de homem público e político, pelas suas convicções, pelas posturas que toma, né, porque isso tudo envolve mesmo a ruptura de uma cultura do medo, de que determinados temas não podem ser discutidos, né, de que determinados assuntos polêmicos não podem ser enfrentados, e isso mostra que, efetivamente, uma nova sociedade melhor, um outro mundo é possível, um Brasil melhor é possível para todos nós. Muito obrigado a todos, esperamos que hoje façamos justiça a mais 8 brasileiros, muitos deles paraenses. Muito orgulho, nós estamos aqui nesse estado. Nós já estivemos aqui para fazer 2 sessões de oitiva em São Domingos do Araguaia, com um conjunto de 300 processos de moradores do Araguaia, aos quais nós pretendemos agora, nesse primeiro semestre, voltar lá para aquela região, realizando uma caravana da anistia, para promover a anistia de quase 300 moradores, todos desconhecidos, mas que também sofreram as agruras de um regime que nós não desejamos que volte para cá. Muito obrigado a todos, muito obrigado a ministro. Solicitamos a todos, mais uma vez, que desliguem seus aparelhos celulares. Com a palavra, senhor Tarso Genro, ministro de Estado da Justiça. Querido secretário José Roberto, secretário de Justiça e Direitos Humanos do Pará, meu querido companheiro Paulo Trão, presidente da Comissão de Anistia, que é uma homenagem a ele e a sua equipe pelo excelente trabalho, imenso trabalho que eles fizeram, que mudou seguramente os rumos do processo de anistia no nosso país. Quero saudar os anistianos e anistianas presentes, seus familiares, e saudar os servidores do Ministério da Justiça que trabalharam para a realização deste evento. E saudar aqueles que vêm prestigiar este ato muito importante, nossos conselheiros, que têm feito um trabalho extraordinário, que têm valorizado através da caravana da anistia esse trabalho do Estado brasileiro, através do Ministério da Justiça e da Comissão de Anistia. Eu vou fugir à regra e fazer uma rápida reflexão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. E, como bem disse o Paulo Abramo, o caráter da anistia vem mudando na relação entre o Estado e a sociedade brasileira. Isso é determinado por um processo histórico concreto que tem períodos determinados e que podem ser observados de maneira nítida. Nós tivemos durante os anos 70, na América Latina, um conjunto de ditaduras militares em diversos países que se notabilizaram pela violência e pela ilegalidade, inclusive dentro do próprio regime, que atacaram os movimentos democráticos, insurrecionais, os movimentos políticos, os movimentos armados que se insurgiram contra esses regimes. Era uma estratégia por dentro da Guerra Fria, onde tínhamos um mundo dividido entre o chamado mundo ocidental e cristão e a chamada cortina de ferro, e onde nitidamente se discutiam dois modelos de organização da sociedade que tinham sustentação nas forças políticas internas de cada um desses países. Esse processo, durante a década de 70, começou na década de 60 na América Latina, ele vai rapidamente marchando para uma transição negociada entre as diversas forças políticas que participavam dos conflitos, e a consolidação dos Estados de Direito na América Latina vão se dando
de maneira desigual, mas com uma característica combinada, é que era uma transição originária de uma composição de forças em conflito, onde tinha de um lado aqueles que foram vitoriosos no sufocamento das rebeliões democráticas, das insurreições armadas, dos movimentos guerrilheiros, de outra parte aqueles que conseguiram apoio nacional, apoio internacional, para ir de uma maneira molecular fazendo as mudanças que levaram esses países ao regime democrático, ao Estado de Direito. Eu me refiro particularmente ao Brasil, por exemplo, Argentina, Uruguai, tardiamente o Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e assim por diante. Basta olhar o mapa do continente e podemos apontar a todos de uma maneira com gradações diferentes, mas mais ou menos na mesma situação. Abrem-se os anos 80 e os anos 90 e um modelo de desenvolvimento que o capitalismo já oferece para a humanidade a partir dos padrões originários do consenso de Washington, uma implementação feroz na Inglaterra, o modelo neoliberal vai se consolidando nos anos 80 e 90 em todo o continente, na própria Europa social-democrata. E este processo da consolidação desse modelo dá uma autoridade política e moral para aqueles que engendraram esse modelo artificial, promovida pela grande mídia. A grande mídia legitima o modelo neoliberal, legitima os seus valores, institui no centro da elaboração de uma estratégia de desenvolvimento, pelos mercados, o poder do capital financeiro, a desregulamentação, a precariedade e o sufocamento de políticas públicas que visassem um mínimo de combate à desigualdade social. Todos aqueles que militaram, e aqui eu vejo pessoas da minha geração, um pouco mais antiga, um pouco mais jovem, mas todos aqueles que militaram durante esse período sabem as agruras do que nós passamos naquele período e o constante massacre midiático que faziam contra qualquer ideia que rejeitasse esse modelo. E nos chamavam de dinossauros, nos chamavam de estatólatras, nos chamavam de atrasados, nos chamavam de subdesenvolvidos e pediam que nós nos mirássemos na precariedade do mercado de trabalho americano, nas contra-reformas sociais-democratas feitas na Europa e na pureza do capital financeiro e na pureza das técnicas empresariais que estavam se desenvolvendo naquele momento. Que vem gradativamente desconstituindo e mudando o mundo do trabalho e vem sufocando não somente os padrões de acumulação da segunda revolução industrial, mas vem também sufocando a ética do trabalho, as grandes culturas socialistas, sociais-democráticas, operárias que emergiram desse ciclo virtuoso do desenvolvimento capitalista anterior ao modelo neoliberal. E de repente se inicia uma crise surda, reconhecida, que atormenta, que desconstitui, que altera posições. E algumas pessoas de boa fé, inclusive, que acreditavam nesse modelo, começam a repensar. Nós temos a grande crise do capital financeiro, finalmente maquiado pela grande mídia, como se fosse um acidente. De repente, o virtuoso capitalismo neoliberal ia caminhando e na sua frente encontrou um buraco. É um acidente. Um problema que está sendo enfrentado. Sem considerar que é da natureza desse modelo não só a fraude financeira, o sufocamento do Estado regulador, mas também a mudança completa das relações éticas no mundo do trabalho e nas relações empresariais que causaram
esta tragédia que agora assola o mundo e que querem cobrar precisamente daqueles que sempre foram prejudicados por políticas dessa natureza. Dizia ontem o presidente Lula no Fórum Social Mundial, a plenária do Fórum Social Mundial, nós não só não somos responsáveis pela crise, mas nós devemos exigir que os promotores desse modelo, os promotores dessa crise, tomem as suas providências para reorganizar, para reordenar as suas economias, para reestruturar os seus padrões de acumulação, para reorganizar as suas políticas públicas, porque nós vamos continuar na trilha do desenvolvimento, da distribuição de renda, da afirmação de políticas públicas, porque somos um país soberano e somos um país hoje que não é solitário nem na América Latina, nem no mundo. E vejam como esta mesma mídia, em regra, não toda, vou trazer justiça, mas vejam como esta mesma mídia trata as questões relacionadas com a anistia, que não tinha 0,1 de generosidade em relação à forma que eles trataram o neoliberalismo e o seu desastre. A indenização aos torturados, pelos perseguidos, pelos presos, é a bolsa ditadura. A grande preocupação que eles têm é ver quanto é que o Estado está gastando para fazer as indenizações, sem em nenhum momento se perguntar quanto que o Estado gastou para matar, para torturar, para sufocar a liberdade democrática ou outras medidas. Mas nós travamos um bom combate, vivemos um momento histórico importante. Temos até pessoas que hoje têm a coragem de vir a público, escrever, discutir, não aceitar a manipulação que se faz não somente a respeito da crise, mas também em relação à anistia. E o Brasil tem um processo virtuoso, porque o patamar em que foi colocada a questão da anistia reabre uma nova discussão, uma discussão superior, que é a discussão a quem a anistia atinge. Quais os limites e amplitudes da sua abrangência? Quais as consequências do processo de anistia? Que nós vamos fazer debate de maneira civilizada, de maneira democrática, respeitando o ponto de vista de todos, seja da esquerda, da direita, da extrema direita, porque o Estado Democrático de Direito que nós conquistamos contra eles não trata a eles como eles trataram a esquerda na época em que nós lutávamos contra o regime militar. Trata dentro dos padrões da legalidade, do respeito ao direito de opinião e, sobretudo, trata dentro de regras que eles sempre sonegaram quando chegaram ao poder. Por isso, a circunstância dessas caravanas é uma circunstância memorável. É uma circunstância em que aqueles que dizem que a história tinha terminado, com o consenso de Washington, com as políticas thatcheristas, eles têm que estar se explicando. E é muito engraçado vê-los se explicando. É muito engraçado ligar a televisão de manhã e ver alguns comentários a respeito da situação econômica do mundo, da quebra do sistema neoliberal e da preocupação que já está presente. Mas olha, o governo do presidente Lula já está gastando, já está dando mais de R$600 para a Bolsa Família. Vejam como eles são exagerados. Os mesmos que defendiam o modelo que levou a humanidade para este beco aparentemente sem saída, que é a crise de dominação do capital financeiro e todas as fraudes que eles cometeram ao longo da sua hegemonia, ao longo da sua história. Essas caravanas de anistia, portanto, se dão num âmbito diferente, em que a disputa sobre os rumos econômicos do país está fundida com a disputa sobre os rumos da democracia no país. Há, nesse momento histórico, uma concentração e uma integração
entre a questão democrática e a questão econômica. E ao mesmo tempo que nós vamos forjando o Estado de Direito, através de reuniões como essa, de decisões como essa, de outras decisões soberanas que o Estado brasileiro toma, da coragem de aplicar as nossas leis de maneira soberana, da coragem de ter uma lei de anistia e divulgá-la e disputar, inclusive, no presente aquilo que foi o passado, porque convergem para o presente. O presente é sempre passado mais o futuro. O presente concentra o passado e o futuro, porque é dentro dele que se faz a praxis transformadora, a praxis humanitária, a constituição, portanto, das bases de um novo projeto de sociedade, de um novo projeto também de humanidade. E aqui, nesse momento, vocês estão fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Não importa a forma com que alguns, não todos, mas alguns, com muita voz, tratam essas reuniões e tratam a caravana de anistia. Isto é um ato de cidadania, de afirmação da soberania, de organização do Estado de Direito e de solidez de um projeto republicano que está nas mãos de toda uma geração. Da geração passada, desta que está sendo anistiada, o Estado pede perdão, das gerações atuais e das gerações futuras, que jamais permitirão que o Brasil viva uma situação de dor, de violência, de ignomínia, como aquela que nós vivemos nos anos duros do regime militar. Este ato, portanto, é um ato político, cultural, informador de uma nova ordem, que está representada pelo Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, esta grande reunião política, policlassista, aberta, democrática, que reconhece os direitos do outro, a sua especificidade, a sua grandeza, que reconhece, portanto, a humanidade de todos, é o espaço fundamental, é o espaço universal onde eventos como esse devem se realizar. Onde eventos como esse ajudam a constituí-lo com cada vez mais grandeza e cada vez mais abrangência. Queria saudar a todos vocês. Nós temos 2, 4, 6, 8, 9 processos que estão sendo julgados. Lastimavelmente temos 2 anistianos, a Isa e o José Maria de Carvalho Filho. 3. Não, são mais. Vejam como esse processo foi demorado no país. O Juraci, o Francisco, a Isabel e o José Maria, que já se foram, mas estão conosco. Grande abraço para vocês, um belíssimo trabalho, como advogado e cidadão brasileiro, Podemos não poderia sentar. deixar de passar essa oportunidade, creio que é o sentimento de todos que estão aqui, de manifestar a nossa mais solidariedade ao gesto da Vossa Excelência, o gesto que está marcado por 2 princípios básicos da sua vida. Primeiro é o princípio do humanismo, segundo é o princípio do resgate e da defesa da soberania do nosso país, ao conceder asilo político a um perseguido político italiano, que é o Roberto Martins. O seu gesto, num tempo não muito distante, vai ser marcado como um dos gestos, nas últimas décadas, que marcou efetivamente a soberania do nosso país. Porque o que a Itália está a cobrar do Brasil não faz o mesmo com a França. E Vossa Excelência e o presidente Lula tiveram a dignidade de fazer prevalecer aquilo que está escrito na nossa Constituição, que nós somos um povo soberano. Portanto, levo nessa sessão aqui, ministro, a minha solidariedade, tenho certeza, a solidariedade de todos que estão aqui. O seu gesto é um gesto marcado pelo profundo humanismo e Vossa Excelência. Parabéns por ele.
agradecer essa oportunidade ímpar da caravana da justiça aqui de Belém. E nós que sofremos, eu fui presidente nacional dessa Associação de Trabalhadores dos Correios e fui cassado como vice-presidente nacional de 80 mil empregados nacionais. Fui caçado a 453 funcionários dos Correios, aqui em Belém foram 57. E nós não tivemos ainda, no meu caso particular, e fomos caçados pelo, então, eu sou orixado vivo, fui caçado pelo ministro das Comunicações, baiano, Antônio Carlos Magalhães. Ficamos 5 anos à deriva, sendo perseguidos. Eu fui morar 5 anos na ilha de Cotijuba, que chamavam Ilha do Diabo. Lá eu fui morar onde tenho minha casa até hoje. Fui anistiado, graças a Deus, agradeço a Comissão de Anistia. E hoje estou aguardando decisão do julgamento do meu processo, de número 2003.01.16106, que está em fase de análise na Comissão de Anistia. Trouxe aqui um documento para pedir à Comissão de Anistia o meu retorno à empresa brasileira de Correios Telégrafos, onde mais uma vez, foi pela segunda vez, esse vídeo tive que entregar a minha função, mesmo anistiado. Eu estou aqui com a minha. Já entreguei para a assessora, e quero, em nome dos anistiados do Pará, em nome dos receitistas aqui do Pará, mais de 2.000, dos 57 que ainda, a maioria das vezes ainda não foram iniciados esse processo, eu quero fazer uma manifestação de regozijo, reconhecimento pela coragem da Comissão de Anistia de se deslocar de Brasília, e nunca aconteceu isso, escutar os anistiados, trazer a justiça para aqueles que sofreram no tempo da ditadura da época. Neste momento, convidamos